Cumprimentamos a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início a mais uma escola bíblica nessa noite. Como já é de costume, nós temos semanalmente uma lição da escola bíblica. Neste primeiro trimestre de 2022, nós pegamos como referência a revista trimestral de ensinos da CPAD. O tema é a supremacia das Escrituras e, em cima desse tema, nós temos 13 lições que nós estamos estudando. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9. Este tema, a supremacia da Escritura, como já ministrado e já frisado por nós ao longo dos nossos estudos, é de suma importância dado o momento que a Igreja de Cristo vive. Os últimos dias, momento onde tem se proliferado muito os falsos profetas, os falsos ensinos, as heresias têm se propagado, agora em uma velocidade muito rápida por causa da velocidade das informações, por causa da internet, das redes sociais. Então, mais do que nunca, o povo de Deus precisa estar preparado para defender sua fé e, em contrapartida, não se deixar levar pelas heresias. Louvado seja o Senhor. Nós vamos, então, fazer a nossa oração habitual e logo após esta oração, nós vamos dar início aos nossos estudos. Pai bendito, em nome de Jesus, suplicamos, Pai, mais uma vez, a misericórdia do Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja iluminando a nossa mente, abrindo os nossos ouvidos, o nosso entendimento, para que possamos compreender as preciosidades daquilo que está revelado na Tua palavra. Te agradecemos por tudo. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, nos ajuda nas nossas limitações, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para a nossa lição. Como já dissemos aos irmãos, hoje é a lição de número 9. As histórias e as poesias falam ao coração. Este é o título da nossa lição. As histórias e as poesias falam ao coração. O nosso texto áureo está no livro dos Salmos, capítulo 119, verso 107. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Salmo 119, verso 107. A nossa verdade prática, os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Louvado seja Deus. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos 20 a 25. Deuteronômio 6, do 20 ao 25. E também no livro dos Salmos, capítulo 119, do verso 105 ao 108. Deuteronômio 6, verso 20, nos diz assim: quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo o que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa.
e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. No Salmo 119, verso 5 em diante, nos diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. O verso 108, por fim, nos diz assim: aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor, ensina-me os teus juízos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, antes de nós entrarmos na lição, eu quero compartilhar com os nossos irmãos aqui o nosso plano de aula. Na nossa introdução está o seguinte: estamos prosseguindo em nosso estudo bíblico sobre as Sagradas Escrituras. Nesta lição, temos a finalidade de apresentar uma visão panorâmica dos livros históricos e poéticos. Como os irmãos devem lembrar, na lição anterior nós estudamos o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros da lei, que os judeus chamam de Torá. E hoje nós vamos estudar uma visão panorâmica e sintética. Quando eu digo sintética, é porque nós vamos fazer uma síntese, um estudo bem resumido, com aqueles tópicos mais relevantes para o tema da nossa lição, porque um estudo completo, um estudo analítico, ele leva muito tempo e nós não teríamos esse tempo disponível aqui. Os alunos devem compreender que as narrativas presentes nos livros de Josué, até o livro das Crônicas, apresentam a experiência de Israel com o seu Deus, nos dilemas, conflitos e milagres. Vêem-se provas do cuidado e da providência de Deus. Já a literatura poética e sapiencial aponta para a sabedoria e verdades divinas. Louvado seja Deus. Os irmãos devem lembrar que, na lição anterior, nós falamos sobre a lei revelada a Moisés, que foi o primeiro legislador de Israel, e aquele período que antecedeu a entrada na terra, as portas de Canaã, a terra que havia sido prometida já aos patriarcas, a começar por Abraão. Hoje nós vamos estudar um pouquinho, passando por um período da história de Israel posterior a este período das leis. Um período que, aproximadamente 40 anos, Israel peregrinou no deserto até que começou a tomar posse da terra prometida. Nós falamos também, inclusive, advertindo aos irmãos aquilo que a palavra nos adverte contra o pecado da incredulidade, porque foi o pecado da incredulidade que impediu que todos aqueles que saíram do Egito, que tinham acima de 20 anos, com exceção de Josué e Calebe, todos aqueles que saíram do Egito não conseguiram entrar na terra prometida por causa da incredulidade. Na apresentação de nossa lição, nós vamos destacar as narrativas de Josué e Juízes
e apresentar as histórias dos reis de Israel e Judá. Nós vamos conhecer a estrutura e características da literatura bíblica, poética e de sabedoria, e nós vamos também mostrar os princípios práticos para a vida cristã. É necessário uma postura de submissão diante da mensagem bíblica. As narrativas da experiência do povo de Israel com Deus nos ensinam acerca da soberania e sabedoria do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. E, por fim, na aplicação prática da nossa lição, que é a nossa conclusão, nós vamos ver, por exemplo, por que nós devemos crer que Deus é soberano e que ele age na história. E nós também vamos reforçar a importância de seguirmos os exemplos da sabedoria divina e não da humana. Louvado seja o nome do Senhor. Como os irmãos sabem, a nossa lição, ela tem uma introdução, ela tem 3 tópicos e depois ela tem uma conclusão. E cada tópico, ele tem um subtópico. 2 subtópicos, 3 subtópicos. Às vezes, em alguns casos específicos, há mais de 3, mas em via de regra são 3 subtópicos para cada tópico da lição. A nossa lição, que traz como primeira parte a introdução, nos diz o seguinte: a Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina. Para contar as histórias do povo de Deus, os livros históricos servem-se da literatura chamada de narrativa. Os livros poéticos e de sabedoria recorrem ao texto lírico, com o propósito de despertar sentimentos. Em vista disso, na lição de hoje, estudaremos as experiências e as instruções relatadas nesses livros, cuja mensagem fortalece os nossos corações. Meus irmãos, vimos os 5 primeiros livros da lei. Basicamente, o resumo deles é as leis, os mandamentos e os desafios que aquele povo, o povo de Israel, já logo de início teve em cumprir aos mandamentos, em se adaptar àquela nova filosofia de vida, porque, afinal de contas, eles estavam saindo da escravidão para a liberdade. E hoje nós vamos ver, primeiro, brevemente sobre os livros históricos, que começam em Josué e têm a sua conclusão no livro de Esther. Isso não quer dizer que essa sequência é cronológica, não é, mas foi assim dividido para uma melhor facilidade a nível didático, a nível de estudo da Escritura Sagrada. Como nós já dissemos aqui, nós vamos focar primeiramente nos livros históricos, que tem mais um estilo literário de narrativa, ou seja, ele narra a história, os desafios, os acontecimentos daquela história, porém, desprovido de emoção. Ele narra a história como ela foi, como ela aconteceu. Os livros poéticos, por já terem uma literatura poética, eles já envolvem mais sentimentos. Tanto os livros históricos como os livros poéticos narram o relacionamento de Deus com o seu povo e vice-versa. Porém, quando nós vamos para os livros poéticos, nós fazemos essa leitura com mais emoção. Nos transmite mais emoção. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O nosso tópico 1 tem como título As Histórias do Antigo Testamento. Subtópico 1, Livros Históricos. Após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. Josué 1, versos 1 e 2. As gerações seguintes, para assegurar a herança, disputaram o espaço com outras nações.
Os registros dessa experiência com Deus e da posse da terra são chamados de livros históricos. São um total de 12 volumes, que retratam a história de Israel desde a entrada em Canaã, cerca de 1400 a.C., até o tempo de Esdras e Neemias, cerca de 400 a.C. Nesse período, Israel experimentou a providência, a proteção e o juízo divino. Esses relatos demonstram que Deus controla o curso da história. Josué 21 ao 45. Louvado seja Deus. Como nós já dissemos para os irmãos aqui, nós vimos na lição passada o povo chegando às portas de Canaã, às portas da terra prometida. A partir de hoje, nós vamos entrar em um período que vai se chamar um período histórico, onde ele começa com Josué sucedendo Moisés, o sucessor imediato de Moisés, tendo os desafios de introduzir o povo na terra e pelo menos começar a conquista da terra, porque a terra só vai terminar de ser conquistada nos dias de Davi, mas Josué começa essa missão. E também o grande desafio de Moisés era de suceder um dos maiores profetas que a nação de Israel teria, que era Moisés. Josué consegue cumprir com sabedoria, com a graça de Deus, ele consegue manter durante todos os seus dias o povo de Deus fiel à aliança estabelecida no Sinai. Ele consegue, durante a sua liderança, substituir Moisés e manter o povo temente a Deus e aos seus mandamentos. Tanto que os irmãos vão lembrar que chega um momento da vida e da liderança de Josué, que Josué reúne o povo. O povo estava dividido entre dois pensamentos. Ora, eles queriam servir ao Deus de Israel de todo o coração. Ora, eles vacilavam, revezavam a fé com os ídolos pagãos, com a idolatria, com alguns costumes que eles traziam do passado. E aí, por fim, Josué se levanta como um homem de Deus e leva o povo a fazer uma decisão. Ele deixa bem claro o seu posicionamento de sua família e que era a responsabilidade do povo de Israel fazer sua escolha. Porque Deus, meus irmãos, ele não aceita dividir a adoração que lhe é devida com ninguém. Ninguém. Nenhum falso Deus, nenhum nome, nenhuma instituição. A glória é única e exclusivamente de Deus. Deus não aceita uma parte da nossa adoração. Deus não aceita uma parte da nossa vida. Deus quer toda a nossa vida. Deus quer o nosso culto de adoração a Ele, não só na congregação, nos nossos cultos públicos, onde nós adoramos a Deus junto com os nossos irmãos. Deus quer a nossa adoração durante todo o nosso dia. As 24 horas do nosso dia devem ser um culto de adoração ao nosso Deus. Não podemos mais cochear entre dois pensamentos. Há momentos na nossa vida que nós chegamos em uma situação semelhante à que o povo de Israel chegou com Josué. E eu estou fazendo essa introdução aqui porque os irmãos vão ver que mais adiante o povo de Israel se desvia dos caminhos do Senhor. E isso é catastrófico para eles. Por isso que nós não devemos nunca
desapercebermos ou descuidarmos das advertências de Deus. O nosso subtópico 2, as histórias dos juízes. Depois de Josué, os juízes governaram Israel até ao profeta Samuel, Atos, capítulo 13, verso 20. São cerca de 400 anos de história com a atuação de 12 líderes. Josué 3:11, Juízes 3:11 e Juízes 16:30. Nessa época não havia rei em Israel, Juízes 18:1, e cada um andava como queria. Por essa razão, a nação entrou em declínio espiritual e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Como resultado, os israelitas foram subjugados pelas nações vizinhas. Josué 3:8 ao 12, Josué 6, do 1 e Josué 10:7. Apesar disso, mediante o arrependimento do povo de Deus, Deus levantava libertadores para resgatar Israel da opressão. Essas histórias apontam para a fidelidade e a misericórdias divinas. Louvado seja Deus. Sem dúvida alguma, meus irmãos, esse período, após a morte de Josué, até o dia em que Samuel assume a liderança da nação de Israel, período de aproximadamente 400 anos, foram um dos períodos mais trágicos da história de Israel. A própria descrição desse período já nos diz muito. Cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Não existia um padrão moral, um padrão de justiça. Porque aquela lei, aqueles mandamentos que Deus advertiu que os pais deveriam passar para os filhos, que os pais deveriam inculcar na mente de seus filhos. Inculcar é tu repetir diversas vezes, sem cessar, insistentemente, até ficar gravado na mente, como algo inerente àquela mente. Seria como se fosse um carimbo que todos os dias tu vai lá, bate na tinta e ratifica e remarca no papel. Para que aquela lei estivesse presente nas suas vidas, para que eles soubessem, conhecessem quem era o Senhor, seu Deus, que tinha tirado eles da terra do Egito, que tinha tirado eles da escravidão para a liberdade. Mas, aparentemente, a transmissão dessa herança foi falha. E chega um momento em que as gerações vão passando, a lei de Deus ela vai sendo esquecida, o povo abandona a Deus, o povo despreza os mandamentos divinos, desobedece às leis de Deus, e Deus permite que o inimigo invada a terra que eles possuíam, saqueassem eles, roubassem eles, deixassem eles pobres, visando que eles se arrependessem, e a cada vez que eles se arrependiam, durante esse período de 400 anos, Deus levantava um juiz, para que novamente guiasse o povo a uma aliança com Deus. Essa aliança foi quebrada repetidas vezes nesse período. A lição que nós tiramos aqui é de que se Deus revelou a sua santa lei na sua palavra, e nós já falamos aqui na aula passada, a lei que está abolida é a lei cerimonial, que estava ligada aos cultos de adoração, as festas, as reuniões de adoração do povo de Israel com Deus.
porque tudo se cumpriu em Cristo. Porém, a lei moral, ela continua valendo. Então, sempre que nós desobedecemos essa lei, sempre que nós infringimos os mandamentos de Deus, desobedecemos os mandamentos de Deus, ainda hoje tem uma consequência. Louvado seja Deus, que hoje nós não temos Deus levantando homens e mulheres esporadicamente. Hoje nós temos a palavra bendita de Deus escrita, nós temos o cânon sagrado à nossa disposição. É evidente que Deus usa as pessoas também para nos alertar, mas a regra de Deus falar é na sua palavra. E nós tendo a palavra de Deus, às vezes nós estamos querendo nos desviar e a palavra de Deus vem e nos coloca de novo no padrão que Deus quer. E Deus faz isso repetidamente. Às vezes, quando nós desobedecemos um mandamento, nós sabemos que é errado, nós colhemos as consequências. Mas sempre que nós, arrependidos, voltamos a Deus, o nosso Senhor, que é grande em misericórdia, arrependidos dos nossos pecados, nós confessamos as nossas culpas, pedimos perdão ao Senhor e, mais uma vez, Deus nos levanta. O que marca um servo e uma serva de Deus, verdadeiramente, não é o não enfraquecer na fé. Paulo mesmo diz, quem é que enfraquece que eu também não enfraqueça? O que marca a vida de um servo de Deus não é o tropeçar, não é o não cair, mas é o não ficar caído, o não permanecer caído. Não viver uma vida de tropeço atrás de tropeço. Não. É aprendendo com os tropeços, se voltando para Deus com um arrependimento sincero e verdadeiro, e não voltar a praticar mais aquilo que nos causou a queda, aquilo que nos levou a tropeçarmos na presença de Deus. Israel fica nesse período de instabilidade, ora no fogo, ora na água, ora em um extremo de uma vida reta com Deus, tudo dava certo, daqui a pouco eles já estavam no extremo da desobediência. Parece a igreja de Corinto, que ia de um extremo ao outro com muita facilidade. Era uma igreja que tanto ia ao extremo da bênção como ia ao extremo da promiscuidade. E a grande luta de Paulo, nas duas cartas que ele escreve a essa igreja, é doutriná-los a ter um padrão de vida. E esse período de instabilidade, ele só termina quando Deus levanta um homem que reúne na sua pessoa os três ofícios. Ele era juiz, ele era sacerdote e ele era profeta. Ele era o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Quando Deus levanta esse homem, finalmente Israel tem à frente um homem de Deus que pode, no dia da prestação de contas de seu ministério, ele pode se levantar e dizer: se alguém aqui tiver alguma coisa para me acusar, pode falar. Porque ele tinha uma vida íntegra diante de Deus. Não havia nada para apontar na vida de Samuel. E Deus, honrando Samuel por essa posição, a palavra de Deus diz que nenhuma das palavras de Samuel Deus deixou cair por terra. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso subtópico 3. As histórias dos reis. Por volta do ano 1050, antes de Cristo, Deus constituiu Saul como rei em Israel. Porém, Saul fracassou. Então, Davi foi escolhido e recebeu a promessa de um reino que não teria fim. Salomão lhe sucedeu e, após sua morte, o reino se dividiu. Israel no norte e Judá no sul. Ambos os reinos se rebelaram contra Deus e foram para o exílio.
Em 722 a.C., Israel foi conquistado pelos assírios e em 586 a.C., Judá caiu diante da Babilônia. Contudo, em 539 a.C., cumprindo sua promessa, Deus restaurou o trono de Davi e do reino de Judá. A esperança messiânica se cumpriu em Jesus. Essas narrativas mostram que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Louvado seja Deus. Está lá em Jó, capítulo 42, verso 2. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, nesse subtópico 3, nós vemos que o período dos reis é o período que vai suceder ao período dos juízes. Tirando os 3 primeiros reinados em que Israel estava unificado, após a morte de Salomão, Roboão reina, filho de Salomão, e o reino é dividido, então, em 2 nações, em 2 tribos. De todos os reis, um dos reis mais estáveis, nós podemos dizer que foi Davi. E depois, poucos reis no reino de Judá tiveram uma conduta semelhante a Davi. Uma boa parte deles se desviou dos caminhos de Deus. Dos reis de Israel, nenhum conseguiu ter o padrão de fidelidade a Deus como Davi. E uma coisa que me encanta na Escritura Sagrada é que, diferente de outros livros de história, Deus, ao falar de seus heróis na Escritura Sagrada, ele não esconde seus pecados. Ele demonstra seus erros e seus acertos. Mesmo Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi um homem que Deus, quando Davi pecou, Deus trouxe à tona o pecado de Davi. Foi um período também de altos e baixos na nação de Israel. Quando Israel tinha um líder temente a Deus, no caso Judá, depois do reino dividido, o povo de Judá, povo de Deus, se voltava para Deus. Tivemos Josias, por exemplo, que fez uma grande reforma religiosa nos seus dias, quando encontrou o livro da lei que estava perdido entre os escombros. Quando ele começa a fazer uma reforma, ele encontra, um sacerdote encontra o livro da lei e lê na presença do rei. E quando o rei ouve as palavras daquele livro da lei, e ele vê a condição da vida espiritual do povo, ele rasga as suas vestimentas reais, em forma de protesto, de humilhação diante de Deus, e instaura no mesmo momento, com a bênção e a graça de Deus, um avivamento na nação de Israel. Um dos maiores avivamentos que a nação de Israel viu. Os avivamentos são muito importantes, meus irmãos, porque ao longo de toda a história, é muito difícil os homens e mulheres de Deus manterem um padrão sempre em alta na sua vida espiritual. Os altos e baixos, os recomeços fazem parte da vida do povo de Deus. Mas o importante é nós buscarmos sempre estar no centro da vontade de Deus. Sempre que Israel descuidava dos mandamentos, Israel entrava em declínio espiritual. Tanto Israel como Judá. Deus enviou seus profetas, tanto no reino de Israel como no reino de Judá. As palavras dos profetas foram desprezadas, até que a Assíria vem, toma conta da terra de Israel, faz uma miscigenação de povos, de cultura, vira uma salada de frutas,
e cerca de 200 anos depois, vem o juízo contra a nação de Judá. Mas mesmo assim, mesmo na Babilônia, Deus não abandonou o seu povo. Deus levanta 2 profetas, Daniel e Ezequiel. Daniel profetiza no palácio, na corte real, e Ezequiel profetiza entre os cativos. Porque Deus tinha um objetivo soberano. Deus escolheu Israel para da nação de Israel trazer o Messias. E esse propósito de Deus não falharia. Por mais que Satanás tenha feito uma oposição ferrenha para que não se cumprisse essa profecia. Porque ele sabia que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a sua cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. E isso se cumpriu quando Cristo, na cruz do Calvário, expira e ressuscita. Ele expõe à vergonha todos os principados e potestades. Louvado seja Deus. Satanás sofre a sua maior derrota, porque a partir daí a sua sentença está lavrada e ele só aguarda ela ser executada, e é tudo uma questão de tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Como os planos de Deus não poderiam ser frustrados, Deus restaura a linhagem de Davi, o povo volta, a nação de Judá volta para a terra, e Deus ainda leva mais cerca de 400 anos para trazer o Messias. Mas a linhagem de Davi estava preservada, porque assim Deus o tinha falado. Meus irmãos, quando Deus fala, Deus cumpre. A palavra de Deus não volta vazia. E daí a importância de nós conhecermos a palavra, de nós firmarmos, apoiarmos a nossa fé na palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Porque é na palavra de Deus que nós conhecemos o nosso Deus soberano. É na palavra de Deus que nós entendemos que Deus sempre esteve e sempre estará no controle de todas as coisas. A sinopse do tópico 1. As histórias presentes na Bíblia são verdadeiras e dão testemunho da fidelidade e misericórdias divinas. Tópico 2. Os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Os livros sapienciais e poéticos. É o nosso primeiro subtópico. 5 livros do Antigo Testamento são chamados de escritos sapienciais e poéticos, porque ensinam sabedoria e por meio da poesia ou da prosa. São eles os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Eclesiastes foi escrito quase todo em prosa, e os outros livros foram redigidos em sua maioria em forma de poesia. Meus irmãos, a diferença entre prosa e poesia basicamente é que a prosa, ela diz de uma maneira direta, de uma maneira reta e objetiva. Ela não usa muito de eufemismo, ela não usa muito de recursos de linguagem para embelezar uma descrição. A prosa, ela vem de uma forma direta e objetiva, ela diz o que ela quer dizer. O autor diz o que ele quer dizer. Na poesia, não. Na poesia, é um texto mais rebuscado, é um texto mais belo de se ler, mais agradável de se ouvir, usa mais figuras de linguagem, como o eufemismo, que é dizer uma coisa de uma maneira mais suave, de uma maneira mais delicada. Porém, independente do gênero literário, do estilo literário, há grandes e preciosas lições nos livros poéticos.
De modo geral, a prosa retrata o modo como normalmente falamos, e a poesia expressa sentimentos e pensamentos mediante versos que atingem o intelecto e as emoções. Na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana, refere-se à sabedoria prática mais do que à teórica. Subtópico 2, Eclesiastes, Provérbios e Jó. O tema de Eclesiastes está na frase "é tudo vaidade", indicando a efemeridade da vida humana. Por isso, ao final, o autor declara que o sentido da vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Eclesiastes 12:13. Meus irmãos, eu particularmente, quando jovem, eu tive um contato muito prazeroso com os livros poéticos. Quando adolescente, eu lia muito os Salmos. E depois, quando eu comecei a chegar à juventude, eu lia muito Provérbios e Eclesiastes. E também o livro de Jó. Possivelmente, os livros que eu mais li repetidas vezes na Bíblia foram os livros de Eclesiastes e depois o livro de Jó. São livros que expressam uma grande lição. O livro do Eclesiastes, ele tem uma função que eu considero extraordinária. O livro de Eclesiastes nos coloca no nosso lugar. Sabe quando nós, por vezes, estamos deixando que a soberba se assenhoreie de nossa vida? Quando o orgulho, a vaidade, começa a tomar um lugar no nosso coração e nós começamos a nos achar que somos alguma coisa. O livro de Eclesiastes, ele é indicado para isso. Meu irmão e minha irmã, se a soberba está tomando conta da tua vida, se tu está te achando melhor do que os outros, se tu está te achando o inteligente, o sabido, o teólogo, o mais, às vezes vem à nossa mente aquela ideia de que Deus precisa de nós, de que Deus depende de nós. Nós nos achamos insubstituíveis no reino de Deus. Nós não somos insubstituíveis. Nós somos importantes no reino de Deus, quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Quando nós visamos que a glória seja para Deus. Quando a vaidade estiver tomando conta, um conselho, meu irmão, vai ler o Eclesiastes. Um conselho, minha irmã, leia o Eclesiastes. O Eclesiastes vai nos colocar no nosso lugar. E ele vai concluir que o dever de todo homem, o resumo de toda uma vida, quer resumir uma vida? Resume. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. O tema de Provérbios afiança que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7. Ensinando que observar os princípios divinos nos faz pessoas sábias. Portanto, ao concluir, o escritor enfatiza que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Eclesiastes foi um livro que, segundo a tradição judaica, Salomão escreveu quando era de meia idade. Então, ele já tinha uma maturidade suficiente para aconselhar os mais jovens. E o alvo principal do livro de Provérbios é o jovem. Para que o jovem tenha sabedoria, entendimento, bom juízo. Há diversos conselhos para os jovens no livro de Provérbios. Por isso, um conselho que nós deixamos aqui para os jovens que ouvirão essa transmissão, de um irmão que também já foi jovem na presença de Deus e que aprendeu muito com o livro de Provérbios. E foi por estudar o livro de Provérbios que muitas vezes Deus me livrou de ciladas,
muitas vezes Deus me livrou de dificuldades, me preservou do mal. O tema de Jó é o sofrimento, mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. Salmos e Cantares, aliás, fazendo uma pequena parada aqui no livro de Jó. O livro de Jó nos mostra que a vida não é uma receita de bolo. Uma receita de bolo, tu faz, tem uma sequência de produtos que tu coloca, um tempo de cozimento, e no final vai sair um bolo. Quase sempre como tu imaginou, salvo uma ou outra exceção, que algum dos produtos que tu colocou, ou tu não colocou na medida certa, ou estava com uma validade vencida e o bolo não sai bem. Mas em via de regra, tu vai fazer aquilo e vai acontecer aquilo. A vida não é assim. O livro de Jó veio para nos mostrar que tu pode, embora tu fazendo tudo certo, pode chegar um momento na tua vida que tudo vai dar errado. E isso não é sinal de que Deus nos abandonou. Pode ser sinal de que Deus está trabalhando. Pode ser sinal de que no mundo espiritual está acontecendo alguma coisa que nós não temos conhecimento. Mas nós devemos sempre confiar no Senhor. Porque em tudo o nosso Deus é soberano. Inclusive na nossa vida. Se passou pela vontade permissiva de Deus, Deus permitiu, algo ele tem para realizar. Um objetivo final Deus tem nisso, embora que nós não entendamos. Salmos e Cantares, de Salomão. Subtópico 3 agora. Salmos em hebraico significa louvor, e sinaliza que a mensagem principal do livro é louvor, oração e adoração. Também é um livro de instrução, porque nos mostra como servir ao Senhor. E ainda fala profeticamente acerca do Messias. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o livro dos Salmos, eu particularmente, acho um livro fantástico. O livro dos Salmos é o Inário de Israel. E quando adolescente, e ao longo de toda a minha vida, o livro dos Salmos normalmente eu aconselho ou para aquele que está tendo os primeiros contatos com a Escritura Sagrada, ou para aqueles que estão em tribulação. Está passando um momento difícil, meu irmão, minha irmã? Está passando um momento de adversidade, provas, lutas? Leia o livro dos Salmos. No livro dos Salmos nós vamos encontrar irmãos que passaram por situações semelhantes às nossas, que tiveram as mesmas dúvidas que nós temos, as mesmas perguntas, os porquês. Foram provados, sua fé foi provada até os limites. Mas todo salmo tem uma palavra de louvor e adoração a Deus. O livro dos Salmos, os cânticos contidos nele, fortalecem a nossa fé. Quantas vezes nós poderíamos contar passando por lutas, e aí nós vamos na palavra, vamos ler um salmo e o Senhor fortalece a nossa fé. Quantas vezes nos nossos cultos na congregação, um capítulo do livro de Salmos é lido, e a igreja levanta a sua voz em glorificação e adoração a Deus. O livro dos Salmos, ele nos fortalece. O livro dos Salmos fortalece a nossa fé, porque nós vemos que nós não estamos sozinhos, que nós não somos os únicos a enfrentar momentos difíceis, que houveram no passado servos de Deus que também passaram pelas mesmas provas, mas foram vencedores em nome de Jesus. O livro de Salmos ainda fala profeticamente acerca do Messias. Nesses aspectos, considera como
verso-chave. O Salmo 29:2, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. E por fim, o livro de Cantares ilustra o compromisso, a intimidade e o amor que deve existir no casamento. Refere-se ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal. O versículo-chave sintetiza o ideal da fidelidade entre o marido e a sua mulher. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Cantares, capítulo 6, verso 3. A sinopse do tópico 2. Os livros poéticos e de sabedoria expressam de forma bela, singela e prática a verdade e a sabedoria de Deus. Louvado seja o Senhor. Agora, o nosso tópico 3. Uma mensagem ao coração. Subtópico 1. Uma mensagem de soberania. A Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas e por meio delas. Por exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Jordão, Josué 3:13. O feito favoreceu o acesso à terra prometida, Josué 5:1. Deus levantou nações para punir a rebeldia de seu povo e ainda proveu o meio de escape, a fim de evitar a extinção da nação eleita, Romanos 9:29. Ele resgatou da Babilônia o remanescente, conforme a promessa feita a Davi, Esdras 9:13. Foi ele que conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vinda do Messias prometido. Atos 13, do 17 ao 23. Assim sendo, nosso coração deve se aquietar, porque o nosso Deus é soberano. Ele age na história e nada acontece fora da sua vontade. Mateus 10, 29 e 30. Louvado seja Deus, meus irmãos. Por isso que nós frisamos insistentemente nas nossas congregações, para os irmãos que nos ouvem, que nos acompanham, leia a Bíblia, estude a Bíblia, devore a Bíblia, conheça a Bíblia, medite na Bíblia. Quanto mais tu estudar a Bíblia, mais tu vai conhecer a Deus. Menos tu vai ser presa fácil na mão dos falsos mestres. Tu não vai ser atingido pelas falsas doutrinas. Louvado seja Deus. Quanto mais tu estudar a Bíblia, mais tu vai conhecer a Deus e mais a tua fé vai se fortalecer. Aí nós vemos acontecimentos que são cumprimentos de profecias, como agora o mundo está enfrentando uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Nós sabemos que tudo isso faz parte do cumprimento das profecias. Mas a maior certeza que nós temos é que o nosso Deus está no controle soberano de todas as coisas. A direção do mundo, o futuro do mundo, não está nas mãos da ONU, não está nas mãos de nenhum governante de nenhum país. O governo do universo está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, daquele que é, que era e que há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Os homens, por vezes, acham que estão no controle da situação, que podem manipular, mas, em última instância, eles prestarão contas a Deus. Ainda que o povo de Deus seja atingido, por vezes o povo de Deus é atingido, mas Jesus deixou bem claro que nós teríamos aflições neste mundo. Inclusive a morte vai chegar para todos nós se um dia Jesus não voltar. Não sabemos a circunstância em que morreremos. Mas o mais importante é que mesmo na nossa morte, o nome do Senhor nosso Deus seja glorificado. Louvado seja o Senhor. Subtópico 2, uma mensagem de sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria, e o propósito da sabedoria é agradar a Deus.
Desse modo, todo o conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Dentre eles citamos andar retamente, Provérbios 2:7, fugir da luxúria, Provérbios 2:16, não ser preguiçoso, Provérbios 6:6, manter boa reputação, Provérbios 22:1, tomar cuidado no falar, Eclesiastes 5:2, não confiar no dinheiro, Eclesiastes 5:10, viver com alegria, Eclesiastes 9:7, remir o tempo, Eclesiastes 12:1, manter a integridade, Jó 1:22, aceitar a repreensão, Jó 5:17, confiar no Senhor, Jó 19:25, e desfrutar do verdadeiro amor, Cantares 8:7. No entanto, essas ações não devem ser observadas de forma legalista. Elas devem ser o resultado do toque divino no coração humano, Provérbios 4:23. Os irmãos entenderam a lição desse subtópico? A aplicação da palavra de Deus na nossa vida não deve ser de uma forma teórica, de uma forma aparente, enquanto nós estamos diante dos homens, representando, como Jesus mesmo adverte quando ele usa a palavra, não sejais como os hipócritas. Hipócrita era o nome dado aos atores de antigamente, nos tempos bíblicos. Quando, por exemplo, nos teatros gregos, o ator vinha com uma máscara posta no rosto. Podia ser uma máscara sorrindo, quando por dentro ele estava chorando. A feição daquela máscara não significava necessariamente o que aquele ator estava sentindo, o que aquele ator era. Por isso que Jesus disse, não sejais como os hipócritas. Se referindo aos fariseus, que falavam bem e viviam mal. A palavra de Deus, ela nos aconselha a sermos fiéis a Deus. Antes de demonstrarmos essa fidelidade diante dos homens, nós devemos exercer essa fidelidade diante de Deus. Quando ninguém está nos vendo, quando nós estamos no mais profundo, a mais profunda solidão, é aonde nós demonstramos verdadeiramente que nós somos. E quando nós aplicamos a palavra de Deus na nossa vida, na nossa filosofia de vida, nós somos cumpridores da palavra. Esta ação da palavra de Deus no nosso interior aparece no exterior. Mas não de uma forma legalista, de uma forma forçada, não. De uma forma perfeitamente natural. Louvado seja Deus. E por fim, o nosso último subtópico, já estamos nos encaminhando para o final dessa lição. Uma mensagem de adoração. Os salmos possuem a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração humano, tais como medo, angústia e tristeza. Salmo 116:3. Força, segurança e alegria. Salmo 118:14. Também refletem o ideal divino da espiritualidade e adoração. Entre outros retratos da vida espiritual, destacam-se o coração que confia, o coração contrito, o coração que glorifica, o coração agradecido e o coração arrependido. A fim de manter a verdadeira adoração em todas as circunstâncias da vida, o salmista descreveu a conduta por ele adotada. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E por fim, a sinopse do tópico 3. Os sentimentos do coração estão impressos na história, na poesia da Bíblia, que nos ensinam a respeito da verdadeira adoração. Bendito seja Deus. Concluindo a nossa lição aqui, meus irmãos, quando nós vamos estudando a palavra, quanto mais nós conhecemos a Bíblia, quanto mais o Espírito Santo ilumina aquilo que nós lemos, nos dando o entendimento da revelação de Deus, mais nós vamos nos ajustando na presença de Deus,
individualmente como pessoas e como congregação também. Por isso a importância da exposição fiel das Escrituras Sagradas nas nossas reuniões de adoração. Por isso a importância de dedicarmos a maior parte do culto, ou pelo menos a metade do nosso culto, para a exposição fiel das Sagradas Escrituras. Porque é a exposição e a aplicação dessa palavra que transforma a vida individual de cada membro da congregação, como também da congregação como um todo. Como nós falamos, o livro dos Salmos é um inário. E hoje, se nós formos fazer uma leitura dos louvores que têm surgido na nossa geração, nós precisamos clamar pela misericórdia de Deus. Uma boa parte dos louvores que são lançados hoje no mercado não são louvores bíblicos. Não são louvores que visam a adoração a Deus, são louvores que visam o comércio. Todos os bastidores que antecedem, inclusive a composição daquela letra, ela não é inspirada pelo Espírito Santo. Porque quando o compositor está compondo a letra, ele começa a observar, não, isso aqui eu não posso colocar na letra porque não vai vender. O mercado não quer isso. E é por isso que se banalizou tanto a adoração a Deus. E, infelizmente, nós vemos, na grande maioria das congregações, abrindo espaço para esse tipo de música. Às vezes nós permitimos que seja cantado na congregação um louvor que sequer tem uma frase que está de acordo com a Escritura. Nós precisamos, meus irmãos, aproveitar essa série de estudos que nós estamos fazendo sobre a supremacia da Bíblia, supremacia da Escritura, para refletirmos sobre a nossa vida com Deus, como congregação e individualmente, para saber se estamos alinhados com os mandamentos de Deus, se a nossa vida está de acordo com o padrão que a palavra de Deus requer individualmente de cada um de nós e requer também como congregação, como Assembleia dos Santos. Louvado seja Deus. Encerramos aqui. Queremos pedir aos irmãos que têm sido edificados com o nosso trabalho, que têm gostado do nosso trabalho no nosso canal no YouTube, que estejam aí se inscrevendo, convidando seus amigos, irmãos em Cristo para se inscreverem, compartilhando as mensagens aqui disponibilizadas, para que o nome de Deus seja glorificado e o reino de Deus seja anunciado. Louvado seja Deus. Nós desejamos que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos aqui, que a paz de Cristo esteja com todos. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, em o nome de Jesus, abençoa, Pai, a cada um de nós, no exercício dessa nossa caminhada, da nossa profissão de fé, que possamos estar sempre revendo, Senhor, as nossas atitudes, comparando se o que nós estamos vivendo está de acordo com a Tua palavra. Se o que nós estamos ouvindo, se o que nós estamos crendo, se o que nós estamos falando, se o que nós estamos vendo está de acordo com o que a Tua santa palavra nos ensina. Que o Teu Espírito Santo nos ajude nas nossas fraquezas, nos guiando a toda a verdade. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Abençoa, Senhor, a todos os irmãos que têm buscado viver uma vida de integridade e de santidade, Senhor, na Tua presença.
Desperta, Senhor, aqueles que estão fracos. Traz um avivamento individual a cada um, para que possamos nos voltar para o Senhor nosso Deus de todo o coração. Assim nós glorificamos ao teu nome. Recebe, Senhor, a nossa lição, a nossa escola bíblica, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. A paz do Senhor Jesus a todos.